Atos, capítulo 5, versículo do 1 ao 11. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste este desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus? E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram, e levantando seus jovens, cobriram o morto e transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido, e disse-lhe: Pedro, dize-me, vendestes, portanto, aquela herdade? E ela disse: Sim, portanto. Então Pedro lhe disse: Por que é que entre vós vos concertastes para tentar ao Espírito Santo do Senhor? Eis a porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam a morta e a sepultaram junto de seu marido. E houve um grande temor em toda a igreja, em todos os que ouviram estas coisas. Amém? Aqui fala em Atos capítulo 5 de um casal chamado Ananias e Safira. Portanto, aqui diz que eles vendeu uma propriedade deles próprios, que justamente eles iriam entregar esse dinheiro para a obra de Deus. Então, eles aqui iriam levar aos pés dos apóstolos. E aqui diz que eles reteve uma parte do preço. Quer dizer o quê? Eles ficaram com eles uma parte do dinheiro. Não levaram todo o dinheiro como era para ser levado. Então, aqui o casal sabia o que eles estavam fazendo. Então, aqui diz que, levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Então, aqui não foi levado a parte total do que era para ser feito. Foi levado uma parte só. Mas, aqui diz que Pedro, ele já sabia que Ananias levou só uma parte, não levou tudo. Então, ele não cumpriu com o seu dever, nem com a sua palavra. Então, aqui, Pedro chega a Ananias e fala: por que encheu Satanás o teu coração? O que ele quis dizer com isso? Por que você, Ananias, deu lugar a Satanás? Por que mentiu? Por que aqui você reteve parte do preço da herdade? Então, ele já sabia do que estava falando. Ele sabia aqui do que estava acontecendo. Por quê? Aqui, ele estava falando: por que você mentiu, Ananias? Por que você pegou esse dinheiro e ficou com você, sua mulher? Isso não te pertencia. Isso era justamente para a obra de Deus, como aqui tinha prometido. Por isso que
As coisas do Senhor são sagradas. As coisas do Senhor, nós devemos saber que nela é um lugar que tem que ter responsabilidade, fidelidade e compromisso. E aqui Ananias e Safira não teve nessa parte ao entregar a parte do dinheiro. Por isso que aqui Pedro chega e exorta Ananias. Como ele vai exortar Ananias, ele também vai exortar Safira. Mas aqui ele diz para Ananias, muito claro, Pedro diz assim, guardando-a, não ficava para ti. Aqui ele sabia que ele estava guardando uma parte do dinheiro, mas era para eles. Quer dizer o quê? Aqui ele deixou justamente o orgulho, justamente se apoderar deles, de certa forma, achando que eles podiam ficar com o dinheiro, mesmo sendo que era para a obra de Deus. Então aqui eram pessoas que justamente esqueceu do compromisso que eles tinham feito diante da obra de Deus. Por isso que aqui eles guardaram esse dinheiro para eles. Então eles aqui, na verdade, como fosse um roubo, como eles tivessem pegado, como se eles estivessem arrependido. Na verdade, não era arrependimento. Na verdade, aqui diz que eles próprios estavam fazendo as coisas erradas, no momento errado. Por isso que aqui mostra que eles aqui, por mais que estivessem falando diante de homens, mas eles estavam aqui falando diante de Deus, porque na verdade eles aqui não só enganou o lugar que eles iriam contribuir, ajudar, mas também eles aqui vêm e falha diante de Deus, porque a obra é do Senhor. Por isso que aqui Ananias, quando houve a repreensão de Pedro, aqui ele caiu e morreu. E diante disso aqui que aconteceu, aquele lugar viu todo esse acontecimento e aqui eles se encheram de temor, como fosse que para justamente ensinar, aprender que nós não podemos aqui usar as coisas de Deus de qualquer jeito. Nós não podemos fazer as coisas de Deus errada. Nós não podemos. Por quê? Porque aqui tem punição. Aqui tem um Deus que zela, que cuida da sua obra. Porque ele é um Deus que também, ao mesmo tempo, é amor, é misericordioso, também faz justiça. Saiba que aqui dentro desse lugar houve uma certa casal que estava se apropriando de algo que já não os pertencia. Porque no momento que eles dão, já foi dado. Por isso que as coisas de Deus são santas, são sagradas. Por isso que essas pessoas que viram Ananias morrendo, para justamente eles aprender com que as coisas do Senhor não mexem. Só que aqui, logo que Ananias morre, passando, aqui diz que um certo tempo, chega a mulher, passando 3 horas, chega a mulher de Ananias. Ela não estava sabendo do que havia acontecido. Então, e disse-lhe Pedro, dize-me, vendeste, portanto, aquela herdade? Pedro sabia por quanto que ela vendeu. Então, aqui ela disse que sim, portanto.
aqui, então Pedro disse a ela: por que entre vos concertastes para tentar o Espírito Santo do Senhor? Aqui, ela já sabia que ela tinha errado. Então ela achou que ela podia enganar. Mas Deus, nós não podemos enganar. Então ele disse para ela: eis a porta os pés dos que sepultaram o seu marido. Também te levarão a ti. Logo caiu aos seus pés e expirou. Logo ela caiu, expirou, como o marido dela morreu, Ananias. Por isso que Ananias e Safira, eles praticaram algo errado diante de Deus. O mesmo pecado que um cometeu, o outro cometeu. Então, da mesma forma que todos viram, ficaram justamente vendo por que aconteceu essa morte, então todos ali aprenderam que as coisas do Senhor deve-se ter um certo temor. Por isso que todos viram essa morte acontecendo em suas frentes. E nesse momento nós aprendemos que as coisas do Senhor, nós precisamos ter aqui reverência. E nesse momento não tem entre esse casal. Por isso que dentro desse lugar, olha o que diz no versículo 11. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos os que ouviram estas coisas. Isso aqui é justamente para mostrar que Deus está vendo tudo, que Deus está sabendo de tudo, desde as coisas que estão indo à obra dele, desde as coisas que estão sendo feitas lá dentro da obra de Deus. Por isso que tudo que é colocado diante de Deus deve-se ter um certo cuidado. Deve-se ter um cuidado redobrado. Por quê? Porque tem coisas dentro desse lugar, são coisas que o próprio Senhor, que é dono, é dele. Por isso que pessoas que estão dentro desse lugar também devem agir também com responsabilidade e sabendo que não deve tocar, não deve fazer as coisas erradas. Por isso que não se deve mentir, não deve enganar, não deve colocar as coisas pegando, enganando. Por isso que tudo que vai para a obra de Deus fica dentro da obra de Deus. Não pode ser tirado. Não pode fazer com que as coisas do Senhor se torne zombaria. Se torne aqui justamente o que muitos fazem. Fazem de qualquer jeito, achando que não vai ter punição, mas aqui nós vimos que Deus faz justiça. Ele está vendo tudo. Isso aqui é um grande ensinamento para todos nós, mostrar que o Senhor aqui, Ele é dono da obra dele. Por isso que Ele quer que os servos dele cuide, zele, faça as coisas, mas praticando as coisas na verdade, fazendo as coisas com responsabilidade. Porque Deus está vendo tudo. Ele está vendo quem está fazendo certo e quem está fazendo errado. Por isso que dentro desse lugar, Deus tem todo o cuidado com sua obra. E justamente, não só desde aqueles que levam
as coisas, a obra de Deus, mas aqueles que também estão fazendo ela lá dentro, também deve-se também ter um comportamento, caráter de pessoas justas, corretas, dignas, para que justamente nelas não se encontrem erros, porque Deus vê. Por isso que Deus aqui, Ele sabe que tudo que está acontecendo diante dos olhos do Senhor, nada fica escondido. Por isso que cedo ou tarde a justiça vem. Deus não falha. Por isso que Ananias e Safira, para nós, é um exemplo para nos mostrar que as coisas do Senhor não se faz errado. As coisas do Senhor não se faz de qualquer jeito. Por isso, não importa o que você está fazendo, mas saiba que o lugar que você ocupa, as coisas que você está fazendo, aquilo que você está falando, saiba que diante disso tem um certo compromisso, tem uma certa responsabilidade. Por isso, cumpra, faça, mas saiba que a mentira também pode fazer muitos aqui sofrer consequências devido aos seus atos. Assim como Safira errou, Ananias também errou. Por isso que esse casal é punido, onde chega a punição de Deus, que eles morrem. Por isso, nas coisas do Senhor, nós não devemos colocar a mão de forma errada. Por isso que o Senhor sabe tudo que está sendo colocado diante dele. O Senhor sabe tudo que está sendo feito diante dele. É por isso que ele vem e aqui e faz com que nós saiba que o Senhor, que é o dono, é o que controla. Por isso que diante dele não há engano. Por isso que diante do Senhor nós não devemos mentir jamais. Amém?